Não importa que crianças tenham identidade de gênero, não importa que adolescentes tenham orientação sexual, o que eles não podem é ver dois homens se beijando ou duas mulheres se beijando. Ver uma travesti, então, não pode, jamais. Tem que proibir. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o Amazonas ter proibido crianças de irem para paradas LGBTQIA+, ter proibido menores de idade, na verdade, porque adolescentes também estariam proibidos de ir para paradas LGBTQIA+, e sobre o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ter se mostrado favorável a essa proibição. A gente vai falar sobre isso, sobre como que isso não faz sentido e sobre como sim, isso está totalmente pautado em LGBTfobia. Ah, feliz mês do orgulho LGBT para vocês. Mas antes de dar continuidade para esse vídeo, eu quero pedir para que você que está assistindo ajude a transmissão a se manter. Existem algumas formas de fazer esse canal se manter, duas delas são ajudando a transmissão, sendo, membro daqui do canal, porque assim é uma ajuda mensal e tudo, e você dessa forma vai ter acesso ao nosso Discord, também vai ter uns emojis exclusivos para você. Outra forma de ajudar também é pela plataforma do Apoia-se, porque lá pelo Apoia-se também uma ajuda mensal, algo que, enfim, faz esse canal continuar funcionando, e assim o seu nome também vai aparecer no final aqui como agradecimento. Essas formas ajudam muito esse canal a continuar se mantendo, porque eu preciso de você para fazer isso aqui funcionar. E se você não pode contribuir financeiramente, tá tudo bem. Só o fato de você assistir esse vídeo, dar o seu like, passar para frente, já ajuda muito também. Agora que eu já fiz a minha mendicância de youtuber, vamos dar seguimento para esse vídeo aqui. Caso você não saiba do que eu tô falando, em 2023 uma lei foi proposta lá no Amazonas. Essa lei, ela visava proibir que crianças e adolescentes pudessem participar de paradas LGBTQIA+, pudessem ir para paradas LGBTQIA+. Essa lei em questão é a 6.469 de 2023 e ela foi aprovada. Ela passou na Câmara Legislativa lá do Amazonas e ela foi aprovada. Então, no Amazonas, crianças não podem ir para paradas LGBTQIA+, nem crianças nem adolescentes. Então, aquilo que muitas vezes a gente via, de pais indo com os seus filhos, pra parada e tudo, não pode mais. De adolescentes, que se descobriram pessoas LGBTQIA+, indo pra parada, pra apoiar o movimento do qual eles fazem parte, não pode mais. Então não pode mais ter presença de crianças e adolescentes de menores de idade nas paradas do Amazonas. Isso, eu tô falando do Amazonas, mas tem outros estados também que estão com propostas de lei parecidas aí tramitando, o que é bastante preocupante. Bom, quando veio à tona, esse projeto de lei, quando ele foi aprovado, veio também, o contra-ataque, porque as LGBTs que foram atacadas não ficaram quietas. E a gente viu a Aliança Nacional LGBT entrando nessa jogada, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. E a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, também conhecida como a ABRAT, também entrou nessa e também pediu a inconstitucionalidade desse projeto de lei, porque de fato é um projeto de lei inconstitucional. Eles argumentaram que esse projeto de lei que foi aprovado, ele ia contra, inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente, porque ele restringia uma liberdade da criança e do adolescente. Até porque, vale lembrar isso que eu já falei pra vocês. Muitos adolescentes já têm uma noção de qual é a sua identidade de gênero e qual é a sua orientação sexual, ou estão descobrindo nesse processo qual é o seu gênero e qual é a sua orientação sexual. Então não faz sentido restringi-los de ir para uma parada LGBT, que é onde a comunidade desse adolescente está concentrada, reivindicando direitos e celebrando quem eles são, celebrando o orgulho que é você ser LGBT. E também não faz sentido essa proibição em cima de crianças, já que muitas delas têm dois pais, ou têm duas mães, ou simplesmente têm famílias que apoiam a comunidade LGBTQIA+, e, portanto, são levadas para aqueles ambientes, que são ambientes, gente, que não tem nada demais, tá?
não tem nada demais. Então eles argumentaram isso, que vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite essa liberdade, né, para que crianças e adolescentes também possam se manifestar, porque lembrando que a parada LGBTQIA+, ela é, antes de tudo, uma manifestação festiva, mas ainda assim uma manifestação política. E não, a parada LGBT não perdeu o propósito dela, como muita gente gosta de dizer, não perdeu o propósito dela. Quem fala isso geralmente é gente que nunca foi uma parada LGBT na vida, né? Porque é um movimento muito político, sim, muito político. Mas enfim, né? Eles argumentaram que ia contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, argumentaram que também ia contra uma portaria do Ministério da Justiça e argumentaram também que, segundo a portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça, em conjunto com a Segurança Pública, também estavam sendo infringidos aí, essa portaria também estaria sendo infringida nessa lei aí que, enfim, né, foi aprovada lá no Amazonas. Muito que bem, denúncia feita, veio a averiguação. E a primeira averiguação que saiu foi da Advocacia Geral da União, que deu uma justificativa favorável às instituições LGBT, ou seja, deu uma justificativa contrária a essa lei LGBTfóbica, né? Eles argumentaram ali que de fato era inconstitucional, que de fato feria, né, o estatuto, enfim, ficaram do lado da Aliança LGBT e da ABRAT. E aí, aquilo que parecia uma vitória, né, já que a advocacia disse isso, né, a Advocacia Geral da União disse isso, veio depois um balde de água fria em cima das LGBTs, porque o Paulo Gonet, né, que é o Procurador-Geral da República atualmente, ele se mostrou favorável à lei. Ele, né, deu uma declaração ele se colocando favorável à lei que proíbe a presença de crianças e adolescentes em paradas do orgulho LGBTQIA+, e ele se pautou em uma decisão que o Luiz Fux tinha tido sobre a presença de crianças e adolescentes em marchas da maconha, por exemplo, né? Porque o ministro, né, do STF, Luiz Fux, ele tinha argumentado, né, que crianças e adolescentes não poderiam ir para manifestações como a Marcha da Maconha, porque eram manifestações de cunho adulto, já que o uso da maconha ele deve ser feito apenas por adultos e não por crianças e adolescentes, né? E aí, o Paulo Gonet usou a mesma justificativa. Ele citou o Luiz Fux, citou essa decisão do Luiz Fux e disse que a parada LGBT, ela também tem um cunho adulto, né? E que por mais que crianças e adolescentes, né, tenham esse entendimento também sobre seu gênero e sexualidade, que por mais que seja algo diferente da Marcha da Maconha, né, os intuitos são totalmente diferentes, são manifestações com objetivos totalmente diferentes, ainda assim a parada LGBTQIA+, ela teria um cunho adulto, e que lá na parada LGBTQIA+, né, ela tem muitas pessoas que estariam seminuas, tem muitas pessoas que estariam entoando palavras de ordem, que seriam adultas, né, enfim. E aí, gente, vamos conversar sobre isso, tá? O porquê que esse entendimento sobre parada LGBTQIA+, é um entendimento totalmente LGBTfóbico. Tô chamando o Procurador-Geral da República de LGBTfóbico? Talvez eu esteja. Vamos lá, né? Se alguém que tá assistindo esse vídeo já foi uma parada LGBTQIA+, vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Sim, tem pessoas seminuas em parada LGBTQIA+, constantemente. Às vezes tem pessoas até com seios de fora em parada LGBT. Acontece. Sim, existem palavras de ordem ali que têm um cunho mais adulto, que muitas vezes têm um cunho sexual, né? Mas vamos lá. Essas crianças e adolescentes, eles estão vivendo em uma sociedade blindada de qualquer coisa que tenha um cunho sexual. Essas crianças e adolescentes não precisam ter aulas de educação sexual nas escolas. Eu sei que tem muito político que é contra, eu sei que tem muita gente que acha que educação sexual é erotização das crianças, o que não é nada a ver, né? A aula de educação sexual, inclusive, ela ajuda as crianças a entenderem o que é consentimento, que elas precisam dar consentimento para que alguma coisa aconteça com elas e que na idade que elas têm não tem como elas darem consentimento para um adulto. Então, aulas de educação sexual evitam que crianças sejam abusadas
ou, né, dão empoderamento para que a criança possa denunciar quem está abusando elas, né? Então, enfim, crianças e adolescentes, a gente parte do pressuposto que eles têm aula de educação sexual. A gente parte desse pressuposto, né? Se eles têm aula de educação sexual, se eles ouvem algo sexual, né, algo adulto em uma parada LGBTQIA+, eles já sabem o que é aquilo, eles sabem, né, o contexto que aquilo está inserido. Porque a gente está falando de um grupo, que é o grupo LGBT, em que é privado, é um grupo que é privado da sua vida sexual em muitos aspectos. Então, por isso que muitas vezes tem palavras de ordem que, sim, falam de alguma coisa sexual. Mas esses adolescentes, essas crianças, o tempo inteiro, eles estão expostos a essas mesmas palavras de ordem sexual em músicas, em festas, né, em festas de família, inclusive, em todo lugar eles estão expostos a isso. Quase todos eles têm um celular na mão, têm um tablet na mão, que tem tudo isso passando para eles o tempo inteiro e muitas vezes sem nem contexto. Não é uma parada LGBTQIA+, que vai erotizar uma criança. A parada LGBTQIA+, ela acontece em um contexto. E se a criança ela não tem um entendimento sobre o contexto sexual daquilo, às vezes ela nem vai entender aquela palavra de ordem que seria adulta, né? E, gente, não é também que, assim, essas coisas acontecem na parada, mas isso não é o todo da parada. Definitivamente não é o todo da parada. E muitas vezes, né, tem sido adotado em várias paradas que é de colocar uma parte ali específica da parada voltada para as crianças e adolescentes, né, que seria a parte ali que não tem essas palavras de ordem, que pessoas seminuas não passam ali, né, que é um trecho ali que é voltado para crianças e adolescentes. Muitas paradas fazem isso, todas fazem isso, não, mas muitas fazem isso, né, muitas têm esse espaço ali, né, para os menores de idade. É questão de pessoas seminuas, gente, carnaval tá aí. Crianças e adolescentes brincam carnaval. Crianças e adolescentes vão para blocos de carnaval no país inteiro. No país inteiro. Assistem desfile de carnaval e no carnaval tem tudo isso também. Tudo dentro de um contexto festivo, um contexto, né, que tem ali uma arte envolvida quando a gente tá falando de desfile de carnaval e tudo mais. Então, assim, se vai proibir crianças e adolescentes de estarem na parada LGBTQIA+, vai abrir margem para proibir a presença de crianças e adolescentes em tantos outros eventos, em tantas outras coisas, que assim, gente, não tem sentido. Não tem sentido. Até porque, vamos lá, agora eu vou explanar bem aqui, tá? Agora eu vou pegar isso daqui que eu tô traçando para vocês e vou levar para um ponto que muita gente não se toca, que também é adulto. Coisas religiosas. Tudo aquilo que é religioso também é totalmente adulto. Se você já leu a Bíblia, você sabe que a Bíblia não é exatamente um livro infantil. A Bíblia é um livro que está repleto de assassinatos, está repleto de mortes violentas, está repleto de tortura, está repleto de coisas sexuais acontecendo ali, está repleto de muita coisa, assim, que é pesada para uma criança e um adolescente. E ainda assim, crianças e adolescentes leem a Bíblia o tempo inteiro, né? São educados com Bíblia e tudo mais, né? Existem cursos voltados para crianças e adolescentes para ler a Bíblia. Tô falando aqui de catequese, né? Tô falando aqui de crisma. Tô falando aqui dessas coisas também que acontecem na igreja evangélica, né? Que eu não vou saber nome aqui, porque eu não sou dessas igrejas. Tô falando de acampamentos de jovens dessas igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, que usam esse livro para poder pautar muita coisa ali que é adulta para crianças e adolescentes. Se crianças e adolescentes não podem estar presentes em uma marcha LGBTQIA+, porque essa marcha LGBTQIA+, ela é um evento que acontece coisas adultas ali, porque tem uma pessoa seminua, outra, porque tem uma outra palavra de ordem, que tem um contexto sexual ali, criança não pode estar presente ali, então a gente também deveria proibir a presença de crianças e adolescentes em cultos e em missas, porque em cultos e em missas, muitas vezes, tem ali o evangelho que é lido, que muitas vezes tem coisas totalmente adultas ali acontecendo. Tem muitas coisas que são ditas ali que são muito adultas mesmo, né? A gente tem até aquele da própria Damares, né, fazendo pregação, falando sobre abuso sexual de criança e de uma forma totalmente bizarra,
né? Não é da forma como se fala sobre isso em uma aula de educação sexual, mas falando de uma forma totalmente bizarra, num culto, na presença de crianças e adolescentes. Então, assim, se a gente vai proibir crianças e adolescentes de irem para a parada LGBTQIA+, porque é um evento adulto, a gente tem que proibir crianças e adolescentes em tudo aquilo que seria adulto também. Proíbe crianças e adolescentes em coisas religiosas. Crianças e adolescentes são muito novos para estarem sendo doutrinados religiosamente dessa forma, né? Crianças e adolescentes são muito novos para ter o entendimento daquilo que está sendo, daquilo que é escrito na Bíblia, de todas as mutilações que tem na Bíblia, de todos os castigos violentos que tem na Bíblia, né? De todas as coisas sexuais que tem na Bíblia. É muito novo para entender, né? Uma criança tá ali lendo que o Herodes, acho que foi Herodes, né? Mandou decapitar todas as crianças porque tava caçando Jesus. E criança lê isso. Eu li isso quando era criança, né? E isso é só uma das coisas, que tem um monte de coisa bizarra ali na Bíblia. Tem um monte de coisa assim que é meio que detalhado ali na Bíblia. E as crianças estão lendo aquilo que é totalmente sangrento. Então, assim, é óbvio, tem um contexto nisso. É óbvio que a forma como é falado para criança é uma forma diferente, né? Tudo é um pouco mais floreado, mas ainda assim é uma coisa muito pesada sendo passada para criança. E vale lembrar também, né, que muitas igrejas ensinam crianças a odiarem outras pessoas, né? É algo muito pesado. Então, tá. Proíbe criança e adolescente de ir pra parada LGBTQIA+, mas proíbe criança e adolescente, então, de ir pra coisas adultas como igrejas também, né? Aí proíbe também de ir pra carnaval, proíbe também de ir pra qualquer festa, né? Tipo, não pode ir pra festas. Pra muitas festas, inclusive de família, criança e adolescente não vai poder ir. Vai ter como controlar isso? É óbvio que não. Óbvio que não. Na parada LGBTQIA+, é mais fácil de controlar, né? Porque a parada LGBTQIA+, ela acontece só em um ano, com data prevista, com uma organização que envolve também a prefeitura da cidade, envolve o governo da cidade, né? Então é mais fácil deles controlarem, até porque a própria polícia é chamada ali pra, né, pra poder fazer com que a parada ocorra de forma mais pacífica possível e tudo mais, né? Pra fazer a segurança da parada. Então, é fácil de controlar a entrada de crianças e adolescentes em uma parada LGBTQIA+. Para controlar em cultos, em missas, seria muito mais difícil. Teria, né? Mas seria muito mais difícil. E também não é do interesse deles, né? É do interesse deles controlar na parada. Na parada é do interesse deles. Aí é do interesse. E agora vamos para outra questão aqui, que é pegar a parada LGBTQIA+, e argumentar que crianças e adolescentes não podem ir nela, e usando como grau comparativo a marcha da maconha. O Paulo Gonet, ele falou que não é a mesma coisa, né, que são manifestações diferentes, mas ainda assim ele usou a marcha da maconha para falar da parada LGBT. Gente, quando a gente fala da marcha da maconha, a gente está falando de uma droga psicoativa, né? A gente tá falando de uma droga, de um psicoativo, que ele vai mesmo mexer na cabeça da pessoa e tudo mais, né? Que é uma droga, né? Que não tem grandes prejuízos para a maioria das pessoas e tudo mais, mas é uma droga que, o que a gente sabe de literatura científica, por exemplo, o ideal é que ela seja consumida depois dos 24, 25 anos, que é quando o cérebro já está totalmente formado. A gente sabe que o consumo de maconha por adolescentes pode causar alguns problemas no desenvolvimento do cérebro. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, né, na marcha da maconha, quando a gente vai lá pedir a liberação, a gente não tá falando nada sobre criança e adolescente. A marcha da maconha ela é totalmente voltada mesmo para adultos. A marcha da maconha, sim, é um evento adulto. É um evento em que a gente está falando sobre a liberação da maconha para maiores de idade, de fato. A gente não tá falando de liberação para criança e adolescente. Agora, quando a gente vai falar da parada LGBTQIA+, né, a gente não tá falando de nada que seja psicoativo, né? A gente tá falando de um evento político e de um evento que muitas vezes vai estar pedindo por direitos que embarcam crianças e adolescentes. Quando a gente vai numa parada LGBTQIA+, e pede para que os nomes sociais de crianças e adolescentes sejam respeitados, a gente tá falando diretamente com crianças e adolescentes. Quando a gente está numa parada LGBTQIA+, e a gente fala sobre a importância de combater o bullying LGBTfóbico dentro das escolas, a gente está falando de uma pauta que é dos adolescentes, que é diretamente dos adolescentes e das crianças.
Quando a gente vai numa parada LGBTQIA+, e fala da importância de se permitir que pessoas trans usem o banheiro de acordo com o seu gênero, com a sua identidade de gênero, e não com o seu sexo anatômico, a gente está falando também com crianças e adolescentes trans que vão estar dentro das escolas requerindo esse direito de uso de um banheiro. Dentro da parada LGBTQIA+, a gente está falando com todas as pessoas LGBTQIA+. A gente não está falando de um comportamento, de um uso de uma substância. A gente está falando da identidade de pessoas, identidades essas que são construídas desde o nascimento daquelas crianças. É algo que está intrínseco nelas. A gente está falando diretamente não só com adultos, mas também com crianças e adolescentes. A gente precisa que as crianças e adolescentes também tenham orgulho de serem LGBTs, as que são LGBTs. Porque se elas têm orgulho, elas vão conseguir ter mais força para combater os preconceitos que elas já estão sofrendo. Não faz o menor sentido você querer proibir a presença de crianças e adolescentes. Quando a gente fala sobre formação de família por casais formados do mesmo gênero, né, e a permissão de adoção, a gente está falando diretamente com crianças e adolescentes que vão ser adotadas ou que já foram adotadas por 2 homens ou 2 mulheres. Então, assim, a gente está falando de pautas que impactam a vida dos adolescentes e das crianças desde a sua infância e adolescência. Não é um evento totalmente voltado para adultos. É um evento que, sim, acontecem coisas adultas nele, mas é um evento que é voltado para todas as pessoas LGBTQIA+. E quando o Procurador-Geral da República dá esse parecer, puxando a marcha da maconha para fazer um comparativo, ele está equivocado de tantas formas, porque mesmo que não tenha sido a intenção dele, coloca no mesmo patamar essas duas coisas. Algo que é proibido, que é o uso de maconha, que não deveria ser proibido, né? Não deveria ser proibido, mas que é proibido, com algo que está longe de ser proibido no nosso país, talvez nem tão longe assim, mas que não é proibido no nosso país, sabe? E é algo que é voltado também para crianças e adolescentes. Gente, eu comecei a minha militância LGBT quando eu tinha 16 para 17 anos, foi quando eu comecei minha militância LGBT. Era adolescente. E aí, eu não poderia então, né? Assim, o único intuito que pessoas de extrema direita têm em querer proibir a presença de crianças e adolescentes em paradas LGBTQIA+, é de tirar força de parada LGBTQIA+. É fomentar o discurso deles de que pessoas LGBTQIA+, violentam crianças de diversas formas. E quando a gente tem o Procurador-Geral da República dando um parecer favorável a esse tipo de medida da extrema-direita, esse Procurador-Geral da República, querendo ele ou não, ele tá dando força para esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso que é desumanizante com pessoas LGBTQIA+. Esse tipo de discurso que imputa crimes a pessoas LGBTQIA+. Que coloca em cima de nós, um crime que nós não cometemos enquanto classe. Pode ter um outro LGBTQIA+, que cometa crimes, sim, contra crianças e adolescentes. É óbvio que existe, né? Mas enquanto classe LGBTQIA+, não existe isso. Não existe isso. Quem está violentando crianças e adolescentes é, em sua maioria, pessoas que dizem apoiar e defender crianças e adolescentes em contextos que envolvam pessoas LGBTQIA+. Geralmente, quem violenta as crianças e adolescentes é quem propõe coisas como proibir a presença de crianças e adolescentes em parada LGBTQIA+, que propõe coisas como proibir a educação sexual para crianças e adolescentes. Né? Geralmente são pessoas que propõem esse tipo de coisa que violentam crianças e adolescentes de alguma forma. As violências que acontecem com crianças e adolescentes não estão acontecendo em paradas do orgulho LGBT. As violências que acontecem com crianças e adolescentes estão acontecendo dentro da casa de familiares, que são os maiores abusadores de crianças e adolescentes.
A violência contra crianças e adolescentes está acontecendo dentro de centros religiosos, por líderes religiosos, que é algo que acontece muito deles serem violentos com crianças e adolescentes. A violência que acontece com crianças e adolescentes está acontecendo por pessoas próximas dos pais e muitas vezes por pais também. E não por pessoas que estão ali em uma parada LGBTQIA+, celebrando o orgulho delas em serem pessoas LGBTQIA+, lutando por direitos de pessoas LGBTQIA+, fazendo uma festa. Não é ali que está o perigo. Não é. Se querem proteger crianças e adolescentes, protejam. Protejam com aulas de educação sexual. Protejam com a obrigatoriedade do ensino presencial e não ficarem lutando por homeschooling. Protejam tentando tornar mais efetiva as investigações contra agressores sexuais, mesmo quando esses agressores sexuais são líderes religiosos. Existem várias outras formas de proteger crianças e adolescentes. E nenhuma delas envolve proibir que essas crianças e adolescentes possam estar em manifestações que visem lutar por direitos que muitas vezes são os direitos também dessas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes também têm orientação sexual e também têm identidade de gênero. E lembrem-se, ter orientação sexual, gente, diz respeito a ser hétero, gay, bissexual, lésbica, não diz respeito a fazer sexo. Eu não tô falando que criança faz sexo não, porque não faz. Tô falando sobre ter uma orientação sexual. Se você educou o seu filho falando que ele, vai pegar todas as menininhas, você sabe do que eu tô falando aqui, né? Porque você educou o seu filho visando que ele seja heterossexual e você vai afirmar que o seu filho é heterossexual. Muitas vezes ele não é, tá? Muitas vezes ele não é. Mas enfim, né? Crianças e adolescentes têm sim que poder ir pra paradas LGBTQIA+. E, gente, eu já fui pra muitas paradas LGBT. Muitas, muitas, muitas. Muitas mesmo. Não sei quantas eu já fui. E assim, já vi pessoas nuas em parada? Já. Foram poucas. Foram poucas. Eu vi tão pouca coisa assim que poderia ser algo problemático pra uma criança acontecendo em parada, mas assim, tão pouca coisa, tão pouca coisa. Mas as pessoas fazem um pânico em cima disso porque usar criança pra fazer pânico sobre pessoas LGBTQIA+, é muito efetivo, né? É muito efetivo. E é muito triste ver o Procurador-Geral da República assinando embaixo em cima desse pânico moral da extrema-direita. É muito triste, muito triste. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso que eu falei. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji da bandeira LGBT, da bandeira trans, um emoji do mês do orgulho, porque nós estamos no mês do orgulho. E também não se esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda o meu vídeo a chegar em mais pessoas dentro dessa plataforma. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso também ajuda mais pessoas a verem o meu conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por humanos. A gente se vê na próxima. Até mais!